economista Danilo Orcida. Danilo, bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez ao Sinal Aberto. Bom dia, Jéssica, bom dia, Rubens, um bom dia especial aos ouvintes e, por que não, telespectadores, né? Já que também há transmissão do programa da Rádio Sagres, da Rede Sagres de Comunicação. Danilo, para a gente começar então o nosso bate-papo aqui, né, nossa entrevista, queria que você analisasse, né, quais são os impactos para a economia, né, dessa possível privatização da Petrobras. Vai ter algum impacto real se isso acontecer para o bolso do consumidor? Olha, de plano, eu destaco que, no meu sentir, nada mais trata do que um jogo de cena. Por que um jogo de cena? Se nós analisarmos a roupagem jurídica da Petrobras e da Eletrobras, juridicamente falando, essa fala do ministro não faz senso jurídico algum. Nós estamos falando de duas sociedades de economia mista que, à luz do direito, são duas, a personalidade jurídica, né, tanto da Petrobras, tanto da Eletrobras, é uma personalidade jurídica de pessoas jurídicas de direito privado. Ora, tanto é verdade que é possível comprar ações da Petrobras na própria Bolsa de Valores. O capital social dessa empresa, né, dizendo de uma forma mais simples para o nosso ouvinte, o capital social desta empresa está cotizado em ações ao ponto em que se é permitida a aquisição de fatias desta empresa no mercado acionário. Então, vejo como uma grande incongruência dizer que a Petrobras será privatizada. Pelo contrário, ela já foi privatizada há anos, né? Essa fala faria sentido na década de 80, mas em plenos anos 2000, não faz muito sentido falar em privatização de uma empresa que, na sua roupagem jurídica, já é uma pessoa jurídica de direito privado, embora tenha, em boa parte do seu capital, investimento em capital público, já que se trata de um setor estratégico da economia. Mas, assim, melhor dizendo, nós temos duas pessoas jurídicas de direito privado. A privatização já aconteceu há muito tempo. Doutor Danilo, mais uma dúvida. Se realmente acontecesse, né, daria tempo, o senhor analisou aí que é bem provável, mas daria tempo, se fosse possível, de acontecer essa privatização ainda em 2022, né? Quais são os trâmites, quais são as etapas para essa possível privatização? Em verdade, Jéssica, eu vejo que esse anúncio por parte do governo representa muito mais um jogo de cena. Um jogo de cena em tentar... tem muito mais um efeito político do que um efeito jurídico da coisa. Melhor dizendo, num contexto que nós vivenciamos, com disparada do preço dos combustíveis, se tratando de um setor que gera um desgaste político tamanho, e ainda mais em ano eleitoral, talvez esta fala tenha muito mais uma finalidade de descolar da imagem do governo uma responsabilidade ou sinalizar uma solução simples, né, para esta causa do preço dos combustíveis, que é uma causa complexa, como uma forma de descolar politicamente da imagem do governo esta responsabilidade, né? Agora, acredito que a tentativa, e isso é proposta de campanha do atual governo desde a época das eleições passadas, que uma tentativa de maior estímulo à concorrência dentro desse setor, né, do setor do petróleo, dentro do setor dos combustíveis, do setor da energia elétrica. Eu vejo que dentro da cadeia de distribuição, de refinamento, essa tem sido uma intenção do governo já anunciada desde longa data. Então, também, de fato, não é possível enxergar esta medida anunciada como uma novidade. Agora, insisto na ideia, a Petrobras, na sua condição de sociedade de economia mista, que é uma pessoa jurídica de direito privado, ela não é pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, né? Tanto é verdade que, repito, o seu capital social, as cotas, né, as ações da empresa são negociadas na Bolsa de Valores. Danilo, vou perguntar sobre um outro assunto ainda relacionado à Petrobras. Eu acho que as suas avaliações até aqui são muito importantes para a gente diferenciar o que é
jogada política, né, e até econômica do que realmente pode interferir no bolso do cidadão, porque são propostas, como você disse, que não são novas, inclui também, né, a forma de gestão da Pré-Sal Petróleo S.A., né, a PPSA, que pela avaliação do ministro Paulo Guedes poderia ter uma gestão privada. Então, isso é uma coisa, o que foi anunciado na semana passada, inclusive pelo novo ministro de Minas e Energia. Mas eu queria perguntar sobre outra coisa, essa sim tem impacto direto na vida aqui do consumidor, no bolso de quem paga pelos combustíveis, principalmente gasolina e diesel. O Conselho de Administração da Petrobras poderia mudar a política de preços? Aí o governo federal tem um peso importante nos votos, né? O presidente, inclusive, teria um peso importante nos votos. Há alguma possibilidade de mudar a política de preço da Petrobras para tentar amortecer esses impactos internacionais para o nosso bolso? E eu só queria deixar isso bem claro, né, Danilo? Acho que isso, e você pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas acho que isso que eu estou perguntando aqui sobre preço e política de preço da Petrobras não tem nada a ver com o processo de privatização, né? Perfeito. Em relação à política de preços, Rubens, precisamos compreender o setor. Nós estamos diante de um setor que está totalmente associado a uma commodity internacional, que é o petróleo. O petróleo, por sinal, é um insumo não só da indústria dos combustíveis, mas um insumo da indústria do plástico e de outros segmentos, né, da economia. Agora, em se tratando de uma commodity internacional, é usual o uso de uma moeda que seja única, e o dólar é sim a moeda utilizada dentro deste ambiente das negociações internacionais. Então, eu vejo muito difícil desassociarmos a negociação internacional da aquisição desses insumos desta moeda estrangeira, que é um padrão de trocas, que é um padrão na comercialização internacional. Agora, enxergando o setor como um todo e as prospecções futuras, o petróleo é um bem finito. Precisamos enxergar que o petróleo é um bem finito e, pensando o lado dos combustíveis, nós não podemos ignorar que há um grande estímulo ao setor automotivo para a produção dos carros elétricos. No Brasil, isso fica muito claro com a saída da Ford, que desmontou todo um parque fabril, apostando na ideia dos carros elétricos e prospectando para os próximos 50 anos que esta será uma realidade em relação aos veículos automotores. Então, eu acredito que, pensando, e aí eu estou sinalizando uma prospecção futura de mercado, há uma tendência, né, de um novo arranjo quando falamos do mercado automotivo. Há uma tendência, até pensando pelo cunho ambiental, pensando pelo lado da evolução do mercado, acredito que no setor dos combustíveis a tendência para os próximos anos é de um maior estímulo à implantação dos veículos elétricos, o que vai, de certo modo, redesenhar toda essa cadeia de dependência, né, desta commodity ou toda essa cadeia produtiva do petróleo. Então, enfim, acredito que esse seja um cenário também que não possa ser ignorado. E não custa lembrar, Rubens, que o Brasil, quando falamos de combustíveis, o Brasil é um dos grandes inovadores nesse setor, né? Nós temos uma tecnologia que foi desenvolvida aqui, que é o combustível derivado da cana-de-açúcar, que é o etanol. O etanol, por que não, foi uma solução caseira, uma solução nossa, uma solução brasileira, que surgiu como uma alternativa a esse combustível, no caso, derivado do petróleo, né? E, de certo modo, vejo também que há um certo espaço em se tratando de um combustível que tem uma roupagem mais voltada ao meio ambiente, ou uma energia mais limpa, talvez seja também um caminho, né, dentro desse mercado para os próximos anos. Danilo, antes de acionar aqui o nosso Samuel Straiotto, que está comigo e com a Jéssica para essa entrevista, uma pergunta aqui ainda sobre essa questão da política de preço. Eu entendo essa contextualização sobre a situação, né, da política de preço da Petrobras e como esse mercado funciona. Nos governos petistas, e aí você me corrige, não havia uma política diferente de amortecer esses preços, o que acabou também levando a Petrobras a ter prejuízo? Será que algo semelhante não poderia ser realizado para evitar que a Petrobras quebre, mas também evitar que esse impacto seja tão grande no bolso do brasileiro?
Essa sua pergunta, Rubens, eu acho que ela nos provoca a uma certa análise. Qual é a importância e o papel do governo dentro deste setor, do setor dos combustíveis? Em se tratando de um bem essencial, em se tratando de um bem que tem um impacto significativo no orçamento doméstico das famílias, de igual forma tem um impacto significativo no processo produtivo das empresas, já que está totalmente associado ao custo do transporte, ao custo logístico do escoamento de produção. Desta análise, nos comporta perguntar se convém ou não convém o governo estar presente dentro desse mercado, ora gerando estímulos ou desestímulos. Então, voltando à pergunta inicial aqui do nosso programa, a privatização é uma realidade? Talvez essa expressão que foi anunciada, essa expressão privatização, revele a intenção do governo de sair, né, de se retirar e delegar ao mercado privado e deixar o mercado privado, por conta do mercado privado, todo esse arranjo da cadeia produtiva e da cadeia de preços. O que, no meu sentir, é um grande perigo, porque, de certo modo, o papel do governo dentro desse setor estratégico da economia, de fato, com a criação de um fundo de amortização, seja com uma política hora de intervenção, hora de desestímulo, de fato, de criar uma ambientação, muitas vezes, sopesando, né? E não podemos ignorar que o setor dos combustíveis é um setor que demanda um alto investimento, e nem sempre o setor privado está disposto, né, a esse grande aporte de investimento. Então, daí a importância da presença do governo, na minha opinião, sim, como um intermediador, como um agente que gera estímulos ou desestímulos dentro desse mercado, de modo a manter o equilíbrio e pensando também numa perspectiva mais voltada ao consumidor, né? Seja as empresas, seja a figura do consumidor, pessoa física, das famílias, que são aqueles que dependem desse insumo tão essencial. Economista Danilo Orcida conosco aqui no Céu Aberto nesta segunda-feira, também com suas questões. Samuel Straioto. Danilo, bom dia. Muito obrigado aqui por atender nosso convite. Inicialmente, gostaria aqui de continuar nesse viés econômico, nesta posição estratégica do governo. O governo que tanto criticou investimentos em refinarias no exterior, o governo poderia, por exemplo, nessa visão estratégica, investir em refinarias aqui no Brasil para tentar baratear o custo do refinamento do petróleo e aí tentar reverter isso de uma forma em moeda nacional para o nosso mercado interno? Bom dia, obrigado pela pergunta. Olha, acredito que a desdolarização desse mercado é um cenário muito improvável. Muito improvável porque se trata de uma commodity internacional e uma moeda única, uma moeda que seja o parâmetro para a negociação, nesse contexto se faz necessário. Então, a desdolarização, eu vejo que é um cenário um pouco mais complexo. Porém, o estímulo, acredito que a sua pergunta também nos revela a questão da concorrência, né, dentro desta cadeia produtiva. Eu acredito que o estímulo à concorrência seria um bom caminho, né? Observando outros setores da economia que passaram por uma abertura de mercado, que passaram por um estímulo à concorrência, como foi o caso do setor da telefonia no Brasil. Isso certamente, a concorrência trouxe uma maior oferta e, por consequência, isso pressionou os preços para baixo. Então, eu vejo que o estímulo à concorrência seja, sim, um caminho viável, embora não podemos ignorar que o setor de combustíveis no Brasil é um setor que demanda um aporte de investimentos muito alto. Nem sempre o setor privado está disposto a correr esses riscos ou está disposto a fazer esse aporte de investimentos. Daí, entendo que se faz necessária a intervenção do próprio governo, né, que é aquele que, em setores estratégicos da economia, às vezes mantém a sua presença, certamente em razão não só da condição estratégica do setor, como também em razão da necessidade do vultuoso capital de investimento que é necessário no segmento. E qual o risco que o governo pode ter ao abrir mão da participação desta área estratégica?
Olha, acredito que, de certo modo, a abertura de mercado ela é bem-vinda, mas não é um mercado que se consolida da noite para o dia, né? Não diria riscos, mas acredito que seja muito mais uma dificuldade, né? Não é tão simples abrir um mercado em que se demande um tamanho investimento, tamanho risco. Então, acredito que talvez seja muito mais uma dificuldade de se ter um aporte de investimentos do que se ter um risco, né? O risco faz parte da atividade empresarial. O risco é inerente à própria atividade do setor privado. Agora, num segmento que demanda um grande aporte de capital, como é o caso no setor de exploração, no setor de refinaria de petróleo, isso certamente demanda, né? Acredito que dentro do cenário internacional são poucos os agentes que estão dispostos a correrem esse risco. E certamente o cenário político também, né? O cenário político também interfere nesse contexto, né? O Brasil tem um histórico de instabilidade política, é o país que caminha para o amadurecimento do processo da democratização. Então, nesse contexto, eu vejo que não é fácil encontrar um investidor que venha fazer um aporte de capital tão vultuoso e encampar aí um setor que requer investimentos de valores significativos. O momento, então, é inadequado para poder expandir essa abertura da Petrobras? Olha, acredito que essa abertura ela vem acontecendo desde longa data. Há pouco comentei que a Petrobras não se trata de uma empresa pública, né? Diferentemente da forma como foi anunciada, acredito que a intenção do governo, nesse momento, foi de sinalizar o interesse de abertura de mercado, de estímulo a uma maior concorrência, mas isso não significa que a empresa será privatizada, porque ela já é uma empresa privada dentro da sua roupagem de sociedade anônima. Então, nesse contexto, é importante perceber que trata-se, de fato, de uma empresa que tem capital público e que talvez o governo, nesse momento, sinalize a sua intenção de sair um pouco mais desse mercado, delegando ao setor privado a capacidade de investimentos e de exploração desse setor. Sim, mas eu digo nesse momento de continuidade na abertura da Petrobras, pensando, levando em consideração isso que o senhor nos explicou aqui, mas o momento é adequado em virtude, o senhor ressaltou, questões internas e questões externas. Aí temos, aqui contextualizando para o nosso telespectador, nosso ouvinte, guerra na Ucrânia, dólar em alta, a nível que nacional a gente está perto de uma eleição polarizada. Esses fatores, eles podem comprometer essa ampliação da abertura econômica da Petrobras ou não? Isso é indiferente para uma possível expansão de abertura da empresa? Olha, acredito que, pensando no cenário de guerra, o cenário da incerteza econômica que se instalou, da guerra da Ucrânia, Rússia-Ucrânia, nós estamos diante de um dos maiores fornecedores. A Rússia, dentro desse mercado do petróleo, tem uma importância de tamanho. E este cenário de incerteza, o cenário de guerra que se instalou na Rússia, gerou uma instabilidade de mercado. Tanto é verdade que isso acaba sendo fator de motivação para o aumento de preços, né? Um dos fatores que motivam o aumento de preços dos combustíveis no Brasil decorre de todo esse cenário de incerteza econômica que se instalou em relação a um dos maiores fornecedores de petróleo, que é a Rússia. Talvez essa abertura de mercado, sinalizada pelo governo, revele uma tentativa de redução desta dependência, né? Desta dependência econômica de um mercado que está diante de uma incerteza econômica que é a guerra. Mas, certamente, sim, afirmo que a guerra, assim como outros fatores, interferem nesse mercado, né? Já que um dos maiores produtores, um dos maiores fornecedores desta commodity para o mundo é o próprio mercado, o mercado russo. Mas aí, nesse aspecto, na sua visão, melhor aguardar um pouco mais ou não? Pensando nessa ampliação aí de abertura econômica da Petrobras, o governo teria condições de tocar esses estudos adiante?
Olha, acredito que essa abertura ela já acontece desde longa data, desde a década de 80. A partir do momento em que a empresa assume uma roupagem de sociedade anônima e se coloca no mercado privado, captando no mercado capital ou recursos, né, para investimentos, ela já se propõe numa proposta de abertura de mercado. Bom, a Petrobras, enquanto sociedade anônima, a Eletrobras, de igual forma, são empresas nesta condição de sociedade anônima que estão já no mercado num processo de abertura. Agora, fazendo uma análise histórica das empresas públicas no Brasil, se nós olharmos num intervalo mais amplo, de 20 a 30 anos, é natural que o papel do Estado foi cada vez mais de sair desta atividade econômica privada e delegar ao setor privado. Isso aconteceu com o setor da telefonia, isso aconteceu com o setor, de certo modo, nós podemos ver esse mesmo debate acontecendo no setor que até então é um monopólio natural, que é a questão dos correios, da distribuição de comunicação, né, via correspondências, cartas e outros serviços. Ainda se discute se é papel ou não é papel do Estado assumir o monopólio dessa atividade. Enxergamos também, num espectro mais amplo, em outros setores econômicos. Então, eu acredito que é uma tendência, sim, de saída do setor público de atividades que, de certo modo, podem ser exploradas pelo setor privado. Mas não é um processo tão simples. Esse processo de abertura, ele não é um processo que se instaura nesse momento. Repito, acredito que nós já estamos diante desse processo de abertura desde uma longa data, né? A considerar a natureza jurídica da Petrobras e da própria Eletrobras, que tem, em sua boa parte, capital privado. Embora ainda, repito, boa parte do capital da Petrobras é capital público. Daí a sua natureza de sociedade de economia mista. Agora, o que o governo pretende, certamente, é sair dessa atividade econômica e delegar isso cada vez mais ao setor privado. Vejo que enxergo como desta forma, né? A medida anunciada talvez seja uma tentativa de sinalizar para o mercado esta expectativa. Agora, de outro modo, pelo aspecto político, não ignoro que isso pode ser também uma forma de querer descolar da imagem do governo, uma imagem negativa, ainda mais num contexto em que nós temos uma disparada de preços, né, desenfreada do preço dos combustíveis. Danilo, da minha parte aqui, eu tenho duas perguntas para encerrarmos nossa conversa. A primeira, em relação a essa expansão de privatização, o senhor já ressaltou em diferentes momentos aqui da entrevista, algo que é um processo histórico já. E aí, se não estou enganado, há duas possibilidades neste instante, uma de oferta pública de ações e outra de venda de ativos. É isso mesmo? E qual seria a diferença entre as duas para poder expandir, para poder continuar esse processo de abertura econômica da Petrobras? Olha, enquanto sociedade de economia mista, a maior parte do capital desta empresa é capital público, né? E digamos que mais de 50% do capital tem ali a participação do poder público e a outra metade desta empresa, falando de uma forma mais simples, está cotizada em ações que são negociadas e vendidas no mercado. Tanto é verdade, perceba que quando o governo, como sendo o majoritário dentro dessa empresa, sinaliza qualquer medida que possa representar uma intervenção, isso muitas vezes soa de uma forma muito negativa para os investidores. Isso tem uma interferência direta, às vezes, até mesmo no custo das próprias ações, na queda de preço dessas ações no mercado, porque gera um cenário de incertezas, um cenário de... Então, eu vejo que a medida talvez passe a diferenciação dessas duas formas, talvez seja pela maior saída ou menor saída do governo do setor, né? Assim que, na condição de uma sociedade de economia mista, eu vejo que o governo sempre deterá a maior parte do capital social, né? Na opção de sair de uma forma total deste segmento, isso certamente será delegado, esta empresa será ofertada ao mercado privado. Ou seja, nada impede que o governo coloque, assim como se discute em relação aos Correios, em que se privatize
aquilo que até então tem o capital público. Agora, em setores como é o caso dos combustíveis, eu acredito que há uma dificuldade um pouco maior, haja vista essa matéria ter sido tratada pela própria Constituição Federal como um monopólio natural. Então, existem questões jurídicas também que podem gerar entraves a esta privatização, né, como um todo da empresa no mercado privado, já que, repito, a exploração de jazidas, a exploração de petróleo no Brasil tem uma roupagem constitucional na qual foi alçada a condição de um monopólio natural. E a participação do governo tem também um aspecto estratégico, né? Nós estamos falando de setores que têm uma importância estratégica para a soberania de um país. Tanto é verdade, aí me apego ao cenário de guerra que nós vislumbramos aí no cenário Rússia. Um dos primeiros setores em que se ataca num contexto de guerra é exatamente o fornecimento de energia, fornecimento de água de uma cidade. Existe uma questão maior, que é uma questão de soberania também. E dentro dessa questão da soberania, eu vejo que a saída total do governo deste setor não é uma realidade muito simples, talvez não é uma realidade muito próxima. Disse aqui duas perguntas, Danilo. Acho que seria importante a gente explicar também aqui o processo devido a essa natureza jurídica, que é uma empresa que tem aí sua natureza jurídica de direito privado, mas, ao mesmo tempo, tem particularidades na área do direito público. E o senhor ressaltou, por exemplo, as questões constitucionais que estão previstas. E aí há alguns passos a serem seguidas para que essa privatização possa ser efetivamente concretizada. Primeiro, o governo ele acabou apresentando um ofício para um estudo lá no Programa de Parcerias de Investimento. Depois, o chamado PPI. Depois, o Conselho ele precisa recomendar essa privatização. E, por fim, depois o encaminhamento de uma proposta para o Congresso Nacional, projeto de lei ou então a medida provisória para depois também ter ou não a inclusão da Petrobras no Plano Nacional de Desestatização. E ainda uma análise de contas no próprio Tribunal de Contas da União em relação a isso. É um processo longo. Até por esse caminho aqui que apontei de uma forma muito resumida, seria difícil uma privatização ainda nesse governo? Certamente. Você bem colocou todo o processo legislativo que demanda para essa abertura integral, né, para uma privatização, ou seja, para a delegação de uma empresa que tem capital público de forma integral ao setor privado. Eu acredito que, além dos entraves constitucionais que essa matéria pode envolver, em se tratando em especial de um setor que foi alçado à condição de monopólio natural, em se tratando de um setor em que envolve questões de soberania, acredito que não seja uma matéria que tramite em um curto espaço de tempo, né? É um processo, e repito, essa análise de abertura da empresa não é uma pauta recente, que está sendo colocada agora pelo governo. Se observarmos de uma forma histórica, a empresa passa pela abertura do seu capital social, tanto repito, que ela está nessa condição de sociedade de economia mista, com investimentos também do setor privado, desde longa data. Então, não se trata de um processo simples e de um processo que se resolve da noite para o dia, né? É possível perceber que a abertura ela acontece, sim, assim como outros setores econômicos que passaram por um processo de abertura. Acredito que o governo lato sensu, né, utilizando a expressão que se refere tanto à União, tanto à figura dos estados quanto aos municípios, diante da sua incapacidade até mesmo de investimentos, né, se nós observarmos hoje a realidade fiscal, tanto da União quanto a realidade fiscal dos estados e dos municípios, nós vamos enxergar o quanto há uma incapacidade, muitas vezes, até mesmo de saldar os compromissos ordinários, os compromissos do dia a dia desses entes públicos, que só para fazer investimentos vultuosos ou investimentos em setores estratégicos. Então, acredito que talvez essa incapacidade de investimentos
que revele essa abertura cada vez maior do Estado, de setores, saindo de setores que são setores que podem ser delegados ao setor privado e se preocupando com setores que são estratégicos para a população, para a prestação dos serviços públicos. Eu vejo que há um grande tripé: saúde e segurança pública, né, que basicamente, e educação, são os três serviços que os entes públicos precisam oferecer com qualidade à população. E a atividade empresarial, de certo modo, o risco da atividade empresarial, eu vejo que o mercado privado está muito mais disposto a corrê-lo. Então, nesse sentido que, historicamente, é fato que esta abertura ela já acontece e, enfim, faço coro à sua fala, em especial no aspecto da dificuldade de uma privatização em um curto espaço de tempo, embora isso já seja um processo que vem acontecendo ao longo dos tempos. Rubens? Danilo, só para encerrar aqui, a Eletrobras, a privatização da Eletrobras pode, e essa é tentada pelo governo desde o início do mandato, se ela acontecer nesse ou num futuro governo, vai ter impacto na conta de energia ou não? Olha, acredito que, assim como a Petrobras, é um processo que não se finaliza em curto espaço de tempo. Nós precisamos também enxergar um contexto político da coisa, Rubens. Você, como cientista político, talvez consiga ter uma leitura muito melhor do que a minha, enquanto economista. Eu vejo que foi proposta de governo, por parte da equipe econômica da atual gestão, a privatização. A privatização foi uma palavra que apareceu enquanto proposta de campanha. E talvez, ao longo desses 4 anos, nós não tivemos nenhum exemplo, né? Houve uma sinalização enquanto proposta de privatização de um banco público, aí sim uma empresa pública, que é a Caixa Econômica Federal. Houve sinalização de privatização dos Correios, privatização da Petrobras. Isso foi proposta anunciada em campanha. E nesse intervalo de 3 anos, caminhando para 4 anos, acredito que talvez seja a entrega que não aconteceu. Imagino que talvez seja a razão desses assuntos agora voltarem à pauta, né, a pauta econômica do dia. Mais uma vez, voltamos a esse assunto da privatização, que ao longo dos 4 anos não houve o avanço. E como bem colocado aqui há pouco, não é um processo simples, não é um processo que se concretiza da noite para o dia. Então, eu vejo que esta questão ela está muito associada muito mais à questão de ordem política do que uma questão de ordem econômica. Obrigado, Danilo, pela entrevista. Uma boa semana para você. Bom frio aí, né? Tá aqui em Goiânia com a gente, vai passar frio também. Um abraço, obrigado pela ajuda aqui, né, para entender esse cenário, que é político, mas é, claro, também, né, econômico. Obrigado pela entrevista, bom dia. Bom dia, excelente semana a todos. Danilo Orcida é economista, acompanhando e